Muito boa noite, passam praticamente 14 minutos das 19, iniciamos aqui o Infinitos de 6 de março. Hoje, convidada de Alice Marques é Paula Santos, e que nos vai falar. Alice, boa noite. Olá, boa noite. Isto hoje está um bocado esquisito, mas não faz mal. Hoje vamos desvendar o mistério às perguntas: o que é o RPG? Porque hoje o tema é RPG, com a nossa convidada, como disse o Diniz, a Paula. Ora bem, Paula, boa noite. Boa noite. É uma vozinha de menina, realmente a Paula é muito jovem, mas trabalha muito bem. Paula, o que é o RPG? Exatamente, somos todos curiosos. RPG significa Reeducação Postural Global e é um método de terapia manual da fisioterapia. Portanto, qualquer patologia, alguém que procura fisioterapia pode ser tratado com RPG. Qual é a diferença entre o RPG e a fisioterapia normal? É um bocado... acho que não podemos falar de diferença. É algo que faz parte da fisioterapia, mas é uma técnica especial, é certo, como existem outras técnicas também de terapia manual. A RPG tem a sua particularidade porque assenta em determinados pilares. Se quisermos até falar numa determinada filosofia de ver o indivíduo também. Isso é ótimo. Gosto disso. Ou seja, vê o indivíduo também primeiro como um todo. Esse é um dos pilares que assenta a RPG, que é a individualidade. Portanto, como um todo, espírito, psique e corpo? Em última instância, sim. Em última instância, sim, também. Mas, por exemplo, eu posso estar a falar de uma patologia, por exemplo, vamos concretizar, que acho que é mais fácil, não é? Por exemplo, uma dor de costas que pode ter uma origem numa má postura, por exemplo, dos pés ou da cabeça, sim, não é? Cabeça, pescoço, ou dos joelhos, por exemplo. Portanto, eu não vou olhar só para a coluna, exatamente, por exemplo, lombar, compreendo? Portanto, eu vou ter... Porque primeiro a avaliação passa por olhar o indivíduo e fazer a análise da postura global, geral. Da pessoa em si. Exatamente. Tal como a pessoa está, os gestos que usa. Também, isso será, digamos, uma segunda parte da avaliação, mas sim, também faz parte da avaliação. Isso é ótimo, porque juntando o RPG com a terapia emocional, podemos dizer que quando se vai corrigir, imaginemos a postura dos pés ou as costas corcovadas, uma pessoa que anda com as costas curvadas, sim, é, por exemplo, um sinal de uma pessoa introvertida. Sim, olha, isso até é engraçado. A depressão, não é? Por exemplo, exatamente, por exemplo... eu não sei se isto que eu vou dizer é oficial, isto ensina-nos no curso base. É off-record, exatamente. Que é o primeiro aspecto a olhar o paciente é aquilo que nós chamamos a fotografia. E dividimos logo em dois grupos. Os nomes em RPG, isto agora é um parênteses, por exemplo, os nomes das posturas são, eu não queria dizer... Pode dizer à vontade. São muito engraçados, para ser simpática. São muito técnicos, não? Não são muito técnicos. Por exemplo, dizer uma rã no ar não me parece nada técnico, mas é o nome de uma postura, efetivamente. Como é que é isso? Uma rã. No ar. Pronto. Eu até tinha pensado isto é assustador, é melhor não irmos por aqui. Não, à vontade. Não, Renoir não. Não, estamos à vontade. Mas por exemplo, então eu estava a falar, quando fazemos visualmente, não é, a foto do paciente, dividimos em menina tímida ou Tarzan. Ótimo. Pronto, quer dizer muita coisa. Tem muito a ver. Exatamente, portanto, eu de uma genericamente menina tímida, portanto será alguém que realmente, como a Alice disse, com os ombros retraídos anteriormente, não é? Portanto, encurvada, não é?
portanto, um bocado metida para si. Insegura. Obviamente que eu vou ter, obviamente que eu vou ter um determinado padrão psicológico, não é? Exatamente. Que está associado a isso, não é? Mas a nossa pretensão, se é que se pode dizer, não é chegar à psique, não é? Sim. Embora que Mas também chegam. E eu, da minha experiência profissional, posso dizer que é inevitável. É inevitável porque, sim. corrigindo a postura física, do corpo físico, vai corrigir a postura psíquica. Sim, Eu obviamente, sei, por experiência porque também. Porque a RPG, isto agora também já nos vai levar para o tratamento. O tratamento é um tratamento de 1 hora, mais ou menos, não é? Pronto, de 1 hora, e é uma vez por semana. E quase todos os doentes me perguntam, mas então só uma vez por semana? Isto não é pouco, se calhar não devia. Não, porquê? Porque é um trabalho ativo. É o próprio paciente que está numa determinada postura, que eu vou selecionar mediante a avaliação que faço. E depois, e é um trabalho, portanto, muito ativo. É a pessoa que está na postura, eu peço que corrija mais aqui, mais ali, mais acolá, faça isto, aquilo, outro. Portanto, é o corpo que está em trabalho e que vai se adaptar e vai em sentido de uma correção. Portanto, é a própria pessoa que faz. Tudo isso causa alteração, e como é feito num determinado espaço de tempo, não são 5 minutos propriamente, vai produzir uma determinada modificação estrutural, morfológica. Portanto, as pessoas, ao cabo de uma semana, quando voltam, dizem-me coisas do género: olha, eu não sei, eu sou a única pessoa que mexe no meu carro, isto é verídico. Sim. Que mexe no meu carro, e reparei que os espelhos estão um bocadinho para baixo, mas não estão porque eu não mexi. Exatamente, eu não mexi, mas ninguém mexe, isto acontece. Quem mudou foi a própria pessoa. Altera-se, efetivamente. Ou passam a reparar em determinadas coisas que estão mais altas, como, por exemplo, posso-vos dar o exemplo da parte de cima de um figurino. Falaram-me, são coisas que me referem. Por exemplo, as próprias pessoas, sei lá, a mãe, o marido ou qualquer coisa assim, referem: parece que estás mais alta, mais direita. Isso é muitas vezes referido. Exato. Pronto. Coisas assim. Portanto, veem o mundo de outra forma. No clube dos poetas mortos, sobem acima da mesa. Sim. E veem o mundo com outros olhos. Está referido também em algumas publicações que efetivamente corrigindo a postura, por exemplo, aumenta-se, não é teórico, é efetivo, não é? Até 3 centímetros, por exemplo. Sim. E mesmo até em termos estéticos, isto, por exemplo, a RPG é muito forte no Brasil, não é? E no Brasil também a parte é um país que dá alguma importância à parte da componente estética e tudo mais. E fazem-se alguns estudos, por exemplo, na acumulação de gordura na barriga ou em determinadas zonas, por exemplo, na parte inferior do abdômen, por exemplo, corrigindo a postura lombar, não é? Porque a priori será o objetivo, parece que tem menos barriguinha, coisas assim, não é? E isso é perfeitamente possível e expectável. Isso é ótimo. Sim, é muito interessante. Portanto, nós estamos aqui a dar, ao longo deste programa do Infinitos, temos dado imensas terapias, imensas formas de ser saudável em todos os aspectos. Sim. O RPG é mais uma. Sim. E muito importante do meu ponto de vista. Muito importante. Sobretudo porque é algo que não é imposto ao paciente, é vivido durante a terapia, não é? Durante o tratamento. Não é? Não há uma colaboração, há uma participação ativa. Quem colabora eventualmente até o fisioterapeuta, exatamente. Não é? Porque quem está a fazer o trabalho é o paciente. Portanto, quem está a viver a situação é o paciente e está a perceber, realmente isto estava assim, eu tenho que ir neste sentido. Porque eu vou dando as dicas, obviamente, eu vou orientando. Portanto, é fácil a pessoa depois perceber como é que estava e como é que realmente, estando assim, está melhor. Paula, qual é a origem do RPG? O RPG... eu não gosto muito de dizer que foi criado, apesar
na bibliografia referir assim, mas resultou do estudo de um fisioterapeuta francês, RPG como RPG, de um fisioterapeuta francês chamado Philippe Sochard, na década de 80. Mas os estudos das cadeias musculares, por exemplo, já vêm desde Mézières e são um bocadinho anteriores. Mas Sochard criou efetivamente o método da RPG e forma, sim também, forma ainda os fisioterapeutas um bocado por todo o mundo. Sim, Portugal inclusive. Isso é ótimo. Por acaso a Paula, sei que trabalha em conjunto com fisioterapeutas. É muito procurado o RPG já? Ou ainda é uma área desconhecida? Eu acho que ainda é uma área um bocadinho desconhecida. Porque o paciente ainda vai muito ao médico diretamente, não é? Acaba por ser um profissional de primeiro contacto. E como tal, como esta é uma área que foi criada por um fisioterapeuta e não por um ensinada, exatamente, é ensinada a fisioterapeutas, há um profundo desconhecimento médico. Quer dizer que mesmo os próprios médicos não conhecem o RPG? Não, é um mito pensar que os médicos conhecem tudo. Não, da área, eu estou a falar não da área da clínica geral, mas por exemplo... Eventualmente da fisiatria sim, eventualmente acho que posso dizer que conhecem. Acho que conhecem, continuo a sublinhar, não acho. Era muito grave, médicos ligados a... Bem, eu não estou a afirmar, como é lógico, mas há um profundo desconhecimento. Meu Deus. Repare, é algo que realmente foi criado por um fisioterapeuta e é ensinado a fisioterapeutas, normalmente. Os médicos tem 34 normalmente... anos a técnica, sim. É relativamente nova. Mas há outras técnicas novas? Sim. Estávamos aqui porque a técnica tem tantos anos quanto, não sei se posso dizer, uma pessoa que se dedica a ela. Pronto, ok. O que é muito engraçado. Mais ou menos, pronto, já. Bem, não, mas é verdade, ou pelo menos... Bem, isto é uma opinião pessoal, é aquilo que eu encontro muitas vezes, não só na RPG, mas sei lá, noutro tipo de técnicas que são desenvolvidas por fisioterapeutas, são estudadas por eles e são aplicadas por eles. Acontece muito desconhecimento médico. Enfim. Sem comentários, vamos passar a outra parte, não é? Porque acho que é grave. É grave. Bem, não é genérico. Ainda vamos pensar que sim. Sim, no Infinitos anterior, da quinta-feira passada, tivemos aqui uma naturopata. E como muitos de nós pensam, achamos que a medicina convencional devia dar as mãos à medicina não convencional. Sim. E incluo nesta medicina não convencional, embora a fisioterapia seja convencionada. Sim. Vamos integrar certas disciplinas, como o RPG e outras dentro da fisioterapia. Sim. E que são mais pontuais. Sim. Na medicina não convencional. E a grande parte da equipe médica tem um desconhecimento destas áreas. Sim, é verdade. E um desconhecimento, e quando há desconhecimento, normalmente é recusado. Sim, exatamente. Ora, são áreas que são muito importantes para... Não conheço, mas não sei. É para um viver saudável. Sim, é verdade. Eu acho que são áreas muito importantes e é uma pena serem desconhecidas. Sim, mas também vamos acreditar que as coisas vão mudando, não é?
vão mudando. Eu acredito nisso, eu acredito. Entretanto, vamos passar os números de telefone. Exatamente, aí estava à espera do momento certo para intervir. Lembrando que hoje connosco em estúdio, no Infinitos, está Paula Santos, que nos vai falar de RPG. Os nossos ouvintes, como habitualmente, podem participar, têm à sua disposição 3 linhas telefónicas, que eu vou relembrar: 256 336 187. Eu vou repetir: 256 336 187. Tem também o 913 150 843. Eu vou repetir: 913 150 843. E ainda o 961 113 752. Repetindo: 961 113 752. Este é o programa Infinitos, como já se apercebeu, acontece sempre neste horário, à quinta-feira, e emite em 104.7 FM e pode ser ouvido em qualquer parte do mundo. De resto, já tivemos participações de França através do site www.radioclubedafeira.pt. Paula Santos, há pouco estava a falar da postura e eu estava-me a recordar, a imaginar, como muitas vezes estou e muita gente está às vezes horas ao computador, e há uma tendência para estarmos curvados para a frente. Exatamente. Sim. Isto é preventivo, também atua como de forma preventiva, ou não? Só vai consertar? Não. Sim. A Paula só conserta ou também perdão uma expressão, só conserta ou também dá? Não, obviamente que a RPG também atua na prevenção, não é? E a esse nível, porque a RPG consiste em trabalho sobretudo também de alongamento, não é? Portanto, alguém que esteja muito tempo sentado, não é? Está, digamos, fechado, não é? Nesta postura, digamos que é encolhido, não é? Portanto, se eu depois fizer um alongamento, se trabalharmos em alongamento todo, por exemplo, a parte anterior do corpo, tudo mais, não é? De braços, tudo o que for necessário, conforme também a avaliação, as queixas do paciente, obviamente que é ótimo. É um ótimo trabalho também de manutenção, sem dúvida nenhuma. E de prevenção, claro. Eu agora estava aqui, a Paula mostrou-me aqui uns apontamentos sobre RPG, e tem aqui uma parte muito interessante que diz que o RPG trata o indivíduo e não a doença. Sim, é verdade. O que é muito interessante, porque a terapia emocional também trata o indivíduo e não a doença. Sim. O que existem são pessoas, claro. Existem doenças. Claro, porque toda a gente, por exemplo, é aquilo que eu falei no início, toda a gente, se calhar aqui, até nesta sala, toda a gente tem já teve dores lombares. Sim, a partir acho que sim. Até eu. Portanto, se calhar tratar a dor lombar da Alice vai ser diferente de tratar a dor lombar da Ana, não é? E vai ser diferente. Vou se calhar utilizar diferentes posturas de RPG para tratar a dor da Alice, como a dor da Ana. Exatamente. Pronto. E isto ou melhor, como é que eu escolho as posturas baseada na avaliação daquela pessoa, na avaliação da postura, na avaliação das retrações. Compreendo, porque quando me chega uma pessoa com depressão, as depressões que normalmente alopaticamente na medicina convencional são tratadas iguais, é quase chapa 5, não é? É 5 para toda a gente, é qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. A verdade é que na depressão tratada na terapia emocional, cada pessoa é um indivíduo, é único. Claro. Tal como
no claro. RPG. Por exemplo, eu posso, imagine, uma das perguntas que faço, mais ou menos, não é? Há de ser do género, mas tem essa dor lombar quando está sentada ou quando está de pé? Se a Alice me disser que tem mais dores quando está de pé, eu vou fazer mais tempo uma determinada postura. Se a Ana me disser que tem mais dores lombares quando está sentada ou inclinada à frente, eu vou fazer outra postura, o tratamento é diferente. Pronto. Estamos a entrar... E têm as duas dores lombares. Exatamente, só que as dores são diferentes, claro. Indivíduo para indivíduo. Claro, então simples como isto. Eu acho que na medicina não convencional há algo que é único. É exatamente cada indivíduo valer por si e não ser apenas um número. Claro, exatamente. Isso é muito importante. Outra das coisas que eu também acho muito interessante é que, pelo que eu estou a entender, no RPG nós vamos ter a consciência do nosso corpo. Sim, sem dúvida nenhuma. Tal como no yoga, tal como na meditação. Apesar de ser uma disciplina relativamente recente, como dissemos, com 34 anos, vai apoiar-se em conhecimentos ancestrais. Sim. No fundo. Sim, eu sei que se baseou também em estudos de medicina oriental e tudo mais, é verdade. Sim. Na meditação, por exemplo, muita gente pensa que meditar é visualizar e perder-se em imagens ou em cores ou em pensamentos. Meditar é focar, não é? Quando meditar é criar o vazio, mas esse vazio que é o vazio consciente. Exato. Do que somos, de todos os bocadinhos do nosso corpo. Cada como é que eu vou dizer, cada milímetro do corpo. E ao mesmo tempo abstrair-se dos nossos pensamentos. É o que acontece no fundo com o RPG. Sim, na RPG. É o conhecer, o estar consciente de cada pedacinho do nosso corpo. Exatamente. Eu não tinha a noção que realmente eu não conseguia fazer isto. Ou entrar de uma forma, por exemplo, quando fazemos um determinado, quando começamos, por exemplo, eu tento fazer logo uma pequena correção, um pequeno reajuste, verificar, digamos, a flexibilidade de uma determinada estrutura, ou mexer, ou ao colocá-la mais corretamente, e no início nós não temos um indivíduo muito, digamos, permeável a uma determinada alteração, e no final, ao fim, porque é sobretudo um trabalho de alongamento também, não é? E portanto vamos ter um indivíduo no final da sessão, da primeira sessão, pronto, muito mais maleável, muito mais permeável, muito mais adaptável à mudança da sua estrutura física, não é? E por isso mais permeável à mudança da sua forma de estar e de ser. Por que não? Sim, normalmente um é consequência do outro, não é? Falamos nos nomes das posturas. Eu estou aqui a ver alguns nomes que são muito bonitos, acreditem. Posso falar? Pode. É a postura da rã no chão. Sim. O que é isso? Pronto, a postura da rã no chão, normalmente, sim, explicar-nos o que é pronto, o que é o tratamento, não é? Estes nomes eu não costumo dizê-los logo ao paciente, mas são nomes bonitos, são muito engraçados. Fazem nome, parecem nomes, portanto, pelo menos de antemão, damos nomes de animais, pronto. Não é? Não sei se foi, francamente, não sei se foi isso em que o Sr. Charles se baseou para dar. Eu penso que era simplesmente o que parecia à vista, não é? Mas tanto no Tai Chi como no Yoga, sim, é mesmo o parecer, não é? Verdade, é o imitar o animal. Pronto. Quando o paciente chega, faz as suas queixas, não é? E eu faço a minha avaliação postural, depois faço a avaliação das retrações, tento perceber em que
quais são os músculos mais encurtados, em que postura é que a pessoa tem mais dor ou incómodo, se é inclinado, se é em pé, se é a dormir, se é inclinado para a frente, se é sentado, se é em pé, se é com os braços levantados, se é sentado, se é com os braços levantados ou com os braços baixos. Pronto, isto são perguntas que eu vou fazer. Mediante isto, eu vou escolher as posturas que vou trabalhar naquele dia. Normalmente são duas posturas. Essas posturas visam alongar, vou falar assim, a parte da frente do corpo e a parte de trás do corpo, a parte posterior. Mais ou menos tempo conforme as retrações e aquilo que eu acho que deve ser alongado mediante a avaliação que acabei de fazer. Já agora eu vou interromper. Sim. O que são as retrações? Retrações são músculos retraídos, músculos encurtados. Que normalmente doem. Duros, sim, exatamente. Duros, não estão flexíveis, não é? E claro, não estando flexíveis, como os músculos estão a ligar aos ossos e as articulações estão ali pelo meio, se eles estão a apertar, não é? Não vai dar espaço à parte articular, por exemplo, à parte articular, não é? Portanto, isto é tudo um problema de vizinhos, não é? De falta de espaço de uns, provocador. Basicamente, um resumo muito tosco das dores articulares é um bocado assim. É sempre um problema de espaço. As dores, as chamadas dores dos ossos, não é? É um problema de espaço. Paulo, e quais são as doenças que mais são... o tratamento é mais aconselhável com RPG? Isso é que se pode falar de doenças. Mal-estares... Olha, chegam muito, claro, a coluna, chegam muitas dores de costas, o que quer que isso seja, lombar, a zona torácica, cervical, pronto. Toda a coluna, sim, muito isso. A RPG é muito utilizada no tratamento da escoliose, que muitas vezes, erroneamente, é dito pela classe médica, normalmente, que não tem tratamento, ou então o tratamento é o colete ou a cirurgia. Sim, já me disseram a mim, por acaso. Pronto. A RPG, se é que se pode dizer assim, mas tornou-se mais divulgada e mais conhecida no tratamento da escoliose também. Por exemplo, não é? Pronto. Hérnias discais também. Ou seja, todos os problemas que a fisioterapia pode resolver, artroses, a RPG pode ajudar bastante. Obviamente que há problemas que têm um determinado curso. Pode tornar, por exemplo, a escoliose também até uma determinada idade até ao fim do crescimento terá uma evolução para pior, digamos assim, não é? Também da minha experiência posso lhe dizer que já tive casos em que os pacientes, tanto um rapaz como uma rapariga, no caso, iriam para um colete quase inevitavelmente numa determinada data e consegui pelo menos evitar isso, não é? E estamos a falar de uma doença que tem um determinado curso, quase inevitável, não é? E com a RPG pode separar esse curso e torná-lo e voltar o percurso haver uma reversão inverso, tipo como um rio, não só o rio corre para o mar, é quase como pormos uma barragem, mas fazê-lo evoluir exatamente. Portanto, claro, são doentes mesmo crianças, são crianças com uma certa cronicidade em termos de tratamento, pelo menos até estagnar o crescimento, e depois, obviamente, será até bastante importante, numa fase logo posterior a esse fim de crescimento, continuar para regredir o melhor possível a escoliose. Mas dizer que não tem tratamento a escoliose ou que é só colete e ponto porque não há hipótese, não é? Porque não há hipótese ou só a cirurgia ou isto ou aquilo é completamente erróneo. Portanto, completamente erróneo mesmo.
A RPG nisso tem muito a dizer, mesmo muito a dizer. Em caso de artrose, eu só vou dar as doenças que são as mais vulgares. Sim. Artroses, por exemplo, artroses nos joelhos, artroses... Também pode ser tratado, obviamente, sim senhor. Diminui a dor. Diminui a dor porquê? Porque quando há uma artrose vai haver um desgaste da articulação, eventualmente mais de um lado do que outro. Pode haver uma reequilibração de toda aquela estrutura de forma a não sobrecarregar aquele lado que já está mais lesado e reequilibrar toda a estrutura, todo o complexo do joelho, por exemplo, se estivermos a falar de uma artrose do joelho. Sim. Mais uma pergunta, porque eu sou muito curiosa. Qual a idade em que se pode aplicar o RPG? A partir da crianças? Sim. Até? Claro que, por exemplo, como a RPG é uma técnica que envolve um certo estatismo, não é? Enquanto tratamento, eu tenho que readaptar a crianças, mas sim, eu já tratei crianças com 6 anos. Se me disser, mas foi RPG puro, tal qual como aprendeu, como... Não, são quase brincadeiras que faço, às vezes até utilizo uma bola ou qualquer coisa do género, uma bola grande ou assim, para ensinar a criança a estar de uma determinada maneira. Obviamente que tenho que readaptar a técnica. Se me disser, isso é RPG, isso não é RPG, não está, até nem está na marquesa própria. Não é preciso. Não é preciso, tenho que adaptar o conhecimento de RPG que eu tenho àquela criança, por exemplo, assim como numa pessoa. Também há a crítica de que a RPG é muito usada em pessoas com uma determinada performance física, que aguentam a postura ou assim aquele tempo todo e tal. Não, também não é verdade. Eu posso estar a fazer RPG e eventualmente se a pessoa não conseguir manter por uma questão até muscular ou qualquer coisa assim a postura tanto tempo, posso fazer pequenas ajudas, colocar mais uma almofada aqui e ali. Exatamente. Para que ela consiga levar o tratamento a bom porto. Obviamente, como em tudo, tem que haver bom senso. E em idosos? Lá está, adequa-se mais isso e também será um tipo de abordagem que vai ter que ter, obviamente, uma adaptação à pessoa. Lá está o princípio da individualidade, que é um dos princípios que se fundamenta o RPG. Resumindo, há contraindicações no RPG? Ou pode ser aplicado até a grávidas, por exemplo, pode ser feito. A grávidas ou pós-parto pode ser feito. Como em tudo, tem que ser adaptado. É evidente. Sim, tem que ser adaptado. Agora, falarmos em contraindicações, não. É ótimo este tema. Realmente é maravilhoso. Nós ainda seria mais ótimo, não sei se o termo está correto, seria bem melhor se os nossos ouvintes participassem. Hoje, estranhamente, ainda ninguém participou, e nós temos 3 linhas telefónicas que eu vou recordar muito rapidamente. Mas dizendo devagarinho, por favor. Os nossos ouvintes já conhecem. 256-336-187 913-150-843 ou o 961-113-752. Ligue, coloque a sua questão à Paula Santos, ao Alice Marques, ou até dê uma sugestão. Eu agora só queria também, ou melhor, eu queria fazer mais uma pergunta. O RPG pode fazer-se em qualquer lado ou necessita de um espaço próprio? Claro que é mais confortável tanto para o paciente como também para o terapeuta que tenha uma marquesa adequada a isso. Portanto, tem que ser para não haver compensações ao longo do tratamento, ou o que é que entendemos por compensações? Pequenas fugas normais, não é? Há aquele caminho que queremos seguir, não é? De correção da postura, convém que seja com uma marquesa própria, que é mais dura, não é? Portanto, não é almofadada
como o normal das marquesas comuns que se usa em fisioterapia ou na medicina em geral. Pronto, basicamente é essa... É a única coisa necessária. Sim, mas também se me disser, por exemplo, que se pode fazer... já houve alturas em que eu não tinha a mesa própria, não é? E fazia no chão, com um tapete, qualquer coisa que dê conforto e obviamente higiene à sessão, não é? Ao paciente, de forma a que ele esteja confortável. Pronto, tirando isso eu posso fazer. Para o paciente é igual, para o terapeuta será um pouquinho mais complicado. Sim. Mas, tudo bem. Não há nenhum limite, não condiciona de forma nenhuma ação. Este tratamento é comparticipado ou não? É uma Serviço que eu sei Nacional de que Saúde, sim, creio que não. É uma das perguntas não, que não fica muito é dispendioso. Depende. Não precisa dizer valores. Sim, depende se nós estamos a falar em sessões de uma vez por semana. Portanto, Por isso, não é muito dispendioso. Não é dispendioso, portanto, não é nada que implique que a pessoa tem que vir todos os dias ao tratamento. Portanto, se calhar fazendo bem as contas... Não fica muito não. Creio que temos uma... Temos um ouvinte de Reunião, penso que é a primeira vez que participa no Infinitos. Maria Celeste Santos, é assim? Sim. Sim, muito boa noite. Maria Celeste Boa Santos noite. é de Reunião, não é? Boa noite. Sim. E então quero colocar alguma questão à Paula Santos. Eu queria perguntar, por favor, portanto, em que zona é que a Paula Santos faz a terapia? Sim, boa noite. Em que zona? Boa noite, Celeste. Boa noite. Sim, é assim. Em Santa Maria de Lamas tenho um espaço onde exerço esta... Pode dizer o nome. Sim, Espaço Sulis. Fica na Rua da Lagoinha, 1147. Exatamente. Ao lado do edifício Topázio, não é? Sim. No edifício Topázio. Ao lado do edifício Topázio. Também é Santa Maria de Lamas, ali no coração de Lamas. Sim, agradeço imenso. Nada. E a questão da Maria Celeste é única? Era só essa? Só quero saber... Sim, era para perguntar, portanto, porque tenho bastantes problemas de ossos e queria saber, por favor, portanto, eu dou uma sensação de que é os músculos presos. Sim. E eu gostaria de saber, por favor, portanto, quanto é que leva de cada terapia que faça, por favor. Essa informação depois poderá, para nós é tanto ou quanto embaraçoso estar a dizer preços aqui, mas depois poderá contactar a Paula ou a Rádio Clube da Feira. Logo que termina o programa. Sim, poderá voltar a ligar e essa informação é-lhe facultada. Exatamente. Apenas poderemos dizer que não é muito dispendioso, porque é apenas uma sessão, como disse a Paula, por semana. E vale a pena. Muito obrigada. Portanto, Maria Celeste, logo que termina o programa, liga para onde ligou, para este número? Para onde está a falar? Ou pode ligar para mim, porque eu creio que conhece o meu número. Conheço, sim. Então pode ligar. Então fala com a Alice, exatamente. Pronto, muito obrigada. Olha, já agora, já que está connosco, costuma ouvir o Infinitos? Sim. Agradeço a participação. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Pronto, foi a primeira participação de hoje. Maria Celeste Santos de Reunião. Sim, já agora eu gostava de fazer aqui à parte sobre o programa e dizer que dos objetivos deste programa, como já foi dito muitas vezes, é abrir o conhecimento a outras formas de ficar saudável e de ficar bem com cada um, connosco mesmos. E tenho dado e espero continuar a dar prioridade a todos aqueles que trabalham no Concelho de Santa Maria da Feira, porque em Santa Maria da Feira há muita coisa boa que é feita e terapias que valem a pena. Neste programa que vem desde o mês de outubro já passaram por cá algumas pessoas muito válidas. Hoje temos a Paula,
que também faz um trabalho valioso e totalmente desconhecido por cá, creio eu, pelo menos muito pouco conhecido. E gostava já agora de lançar o repto a todos aqueles que trabalham, se quiserem um trabalho sério, se quiserem ser reconhecidos, se quiserem dar a conhecer aquilo que fazem, então podem contactar-me ou contactar a Rádio Clube da Feira. Será com todo prazer que será divulgado essa forma diferente de trabalhar. Fica aqui então o repto a todos, mas insisto que seja um trabalho válido e perfeitamente reconhecido, porque o que tentamos fazer é algo muito sério. Já aqui falamos de trabalho que é feito e que realmente é apenas uma forma de, como é que eu vou dizer, enganar o outro. E isso não é o nosso objetivo. Acho que temos outra chamada. Temos uma presença habitual. Adivinhe quem é, Alice? A Dona Glória. Boa noite, Dona Glória. Boa noite. Olha, eu queria pôr uma perguntinha hoje. Diga. Está a falar em fisioterapia. Ora bem, há pessoas quando entram na menopausa, há umas pessoas, há aqueles calores que as pessoas têm que tirar a roupa e assim, essas coisas por aí adiante, beber um copo de água fria e assim. Sim. Há outros atacam os ossos. Sim. A pessoa não é dores, assim, os ossos ficam assim... Ficam mais sensíveis. Não pode assim. Será que a fisioterapia ajudava a esse sintoma? Dona Glória, hoje estamos a falar de uma forma de fisioterapia... Eu agora é que comecei a ouvir o programa porque eu trabalhei até mais tarde e eu não conseguia ouvir o programa todo. Portanto, eu só liguei mesmo agora e ouvi aquela senhora falar de fisioterapia e assim. Sim, portanto, sim. não estive dentro do assunto do programa. É uma fisioterapia muito própria. É um ramo da fisioterapia que se chama RPG. É uma forma de repor a postura correta do corpo e de aliviar as dores musculares. Pois. Na menopausa, realmente o corpo fica mais sensível. Mas é porque a senhora a senhora já tem problemas, tem os músculos contraídos, mas sobre isso acho que a convidada de hoje, a Paula Santos, poderá dizer uma palavrinha mais. Ok. Sim, Paula. A RPG obviamente vai ajudar em tudo quando seja músculo que esteja retraído, não é? Até como o ouvinte anterior perguntou, não é? De sentir os músculos presos, isso eventualmente pode acontecer a quando da fase da menopausa. E claro que sendo a RPG também uma técnica da fisioterapia e ajudando também as pessoas nesse sentido, claro que a RPG pode ser uma mais-valia, obviamente. Pois. Ora bem, essa fisioterapia também não ajuda a pessoas que têm as tensões altas, mas é o stress e assim, isso vai ajudar também um bocadinho. Pode ajudar no sentido em que também trabalha muito a respiração. E como tal é muito benéfico também. As pessoas não procuram, por exemplo, para dizer que têm stress ou tudo mais, mas é uma consequência do tratamento também o alívio da tensão de uma forma geral provocada pelo stress. Pois, porque, por exemplo, há pessoas que têm a tensão alta e não é propriamente de comer comidas salgadas, nem picantes, é o stress, aquela vida complicada que leva no dia-a-dia que sobe as tensões. A Dona Glória tem uma vida complicada, não tem? Um bocadinho, quer dizer, eu gosto muito de trabalhar e também são tensões altas. Pois, porque a senhora deve ser muito rápida, anda sempre em stress. É verdade, eu tenho que fazer, eu tenho umas coisas destinadas, eu tenho que fazer aquilo tudo que destinei, se não fizer, eu vou para a cama e não consigo dormir. Mas sabe que não pode ser assim, a vida não pode ser vivida assim. Eu sei, mas as pessoas, pronto, têm uma maneira de ser e que às vezes é um bocadinho complicado a gente mudar, não é? Não, mas temos de fazer um esforço para mudar, porque a tensão alta é resultado muitas vezes do stress. E a senhora, pelo que me parece, é uma pessoa demasiado ativa. E sobretudo os seus pensamentos não param. Tem de começar a ver os pensamentos que passam na sua cabeça. Imagina, sente-se um minutinho ou dois, sem pensar em nada,
e observe assim como se fosse outra Dona Glória que está a olhar para si, fora de si, e vai observar o que é esta Dona Glória que está sentada, o que é que ela está a pensar, o que é que lhe passa pela cabeça. E vai ver que grande parte do que lhe passa pela cabeça são coisas que pode evitar, são coisas que não têm importância nenhuma. Eu sei, se eu contar uma, a doutora vai se rir, não é? Mas é coisas normais, mas isto acontece-me. E eu não consigo dormir sem a luz apagada. Eu tenho que ter um reflexo, não é uma luz forte, mas tenho que ter um reflexo de luz. E então eu estou na cama, vou para a cama e ponho-me a pensar, olho para o quarto e digo assim, olha, se calhar havia de mudar este guarda-fatos mais para aqui. Se calhar pode-me ficar melhor aqui. Se calhar fizesse aqui um adornozinho e ficava melhor. Dona Glória. Eu vou para a cama e estou a olhar para a decoração do quarto. Dona Glória. Diga. Olha que um dia isso vai-se dar mal com isso. Tem de começar a trabalhar os seus pensamentos, a acalmar. Quando se estiver a deitar, concentre-se na respiração. Se vierem esses pensamentos, diga aos seus pensamentos para virem mais tarde, que agora é hora de dormir. Porque assim vai começar a ter insónia. Vai deixar de conseguir dormir. Deve ter encontrado pessoas do género que eu sou, não? Talvez, não? E digo-lhes exatamente o que estou a dizer à Dona Glória. Entende? É que as pessoas que não dormem começam assim. Não, mas eu descanso bem. Eu sou uma pessoa que eu chego à cama e depois eu também tenho um hábito que se calhar eu posso lavar os dentes, mas eu tenho que levar um quadrado de chocolate para a cama. Eu se pegar no quadrado de chocolate na cozinha e eu comer na cozinha, eu tenho que levar outro para chegar à cama e ter um quadrado de chocolate. Pronto, tudo bem. Mas é só um quadradinho, não é? Mas já estamos a fugir do tema. Sim. Pois, desculpe lá então, pronto, assim. Eu perguntei se a fisioterapia fazia bem às tensões, já estas dores musculares que a gente tem quando entra na menopausa. Sim. Disse-me que sim, que ajuda um bocadinho, não é assim? Sim, senhora. Se um dia quiser falar, o programa também é para falarmos disto, destes problemas que as pessoas têm e que a Dona Glória tem. É para partilhar esses hábitos e partilhar as nossas dúvidas. Portanto, é muito bom o que a senhora está a fazer, o falar. Se quiser falar um bocadinho mais, pode-me ligar fora de programa, e se precisar de falar, está à vontade. Pois. Está bem? E a sua muito participação é sempre preciosa. Pode ligar sempre que quiser. Pronto. Muito obrigada pela atenção e o esclarecimento. Muito obrigada. Obrigada, Dona Glória. Pronto, Maria Glória de São João de Ver, habitual participante no Infinitos, que já está praticamente no final. Como habitualmente vamos esticar mais um bocadinho, não é? Eu agora ia perguntar à nossa Paula se há algo que devesse ter sido dito aqui e que não foi sobre o RPG. Não, eu creio que não. Acho que conversamos genericamente e foi bastante abrangente. Creio que foi bastante perceptível. O que é importante foi dito e que realmente tratar uma pessoa que tem um determinado problema é diferente de tratar uma outra que tem a priori o mesmo problema, e isso é bastante importante no sentido que é por aí que a medicina está a evoluir, no sentido de ver a pessoa